Ele parte do princípio de um círculo que vai do nariz até o final da cabeça. Novamente, final de cabeça não é cabelo. O cabelo, ele vai além desse espaço, tá? Esse círculo, ele é nossa referência para a construção da cabeça. A partir dele é que a gente vai conseguir dividir as partes, encontrar as partes e colocar cada coisa no seu devido lugar. Primeira coisa que eu faço, dividir esse círculo ao meio. Dividindo ele ao meio, eu já encontro duas referências. Uma, a linha da sobrancelha. Perceberam que ela bate certinho? Além da linha da sobrancelha, eu consigo determinar também o tamanho ou o espaço que corresponde também ao tamanho do nariz até o queixo. Ó. Isso significa que a nossa cabeça era dividida em 3 partes iguais, certo? Tendo referência à metade de um círculo. Entendeu? Mas todo mundo dá certinho, professor? Dá. Certeza. Acho que eu não, né? Que eu tô Dá. todo. Dá. A nossa cabeça, ela tem essa referência e o nosso corpo também corresponde ao tamanho, um tamanho que serve para todo mundo, independente da altura. Não vou falar ainda porque vocês vão ter uma aula só disso daí. É uma aula legal e se eu falar, atrapalha. Eu ia falar São que cabeças. o do pescoço, da alguma coisa da camisa, alguma coisa assim, não é? Não. Tem alguma Não, não. São 48 cabeças. Tem que muita... fazem. Isso, exatamente, 48 cabeças. Agora não sei que cabeça que você está falando, mas... 48... Eu não vou falar o tanto exato. É cabeça Senão pra vai quebrar a cacete. magia da próxima aula. Entendi. Não era a próxima ainda não, vai demorar um pouquinho. Google. Eu vou ver se eu consigo dar essa aula para vocês, senão vai sobrar para a Lu. Então aqui, ó, voltando. 1, 2, 3 partes, certo? Então o nosso rosto ele é dividido em 3 partes iguais. Sendo que essa segunda partezinha aqui, ela também serve como referência para a altura do nariz. Dessa segunda parte, se eu dividi-la em 3 partes iguais, eu tenho exatamente a linha do olho. Olha aqui, ó. A linha do olho, ela cruza exatamente essa partezinha. Então, ó, 1, 2, 3 partes iguais. A primeira linha corresponde à linha do olho. Aí aqui fica fácil, só desenhar a caixa e desenhar o olho dentro, tá? Já já eu vou falar sobre o local desse olho. A boca acontece a mesma coisa, ó. Se eu dividir em 3 partes iguais, eu tenho a linha que cruza o centro da boca. Mesma coisa, desenho a caixa utilizando essa linha. Difícil até aqui? Sim. Não. Não. Outra coisa que eu costumo traçar, um eixo central. Esse eixo ele tem que cruzar a ponta do nariz com o centro da boca. Se a pessoa estiver um pouquinho de lado, de meio perfil e tal, essa linha ela deixa de ser reta e ela passa a ser uma linha curva para acompanhar exatamente a ponta do nariz com o centro da boca, tá? Então esse movimento, essa linha, é o que vai determinar se o meu rosto está retinho ou se ele tem um leve movimento de curva. Além dessa estrutura, além da colocação dessas linhas, a distribuição também desse olho, dessa boca, tem um local exato. Ah, tá, tracei no meio, vou jogar metade para cá, metade para lá e já tenho o meu desenho, correto? Correto? Não. Existe um padrão aqui. O nosso rosto, ele tem o tamanho exato de 5 olhos. Eu tenho o espaço de um olho aqui na lateral, e um aqui no centro. Então, de um olho para o outro, eu tenho exatamente o tamanho de um olho também. Na imagem ou em uma fotografia que eu vejo uma pessoa de frente, eu não consigo enxergar um olho aqui. Por quê? Porque o rosto, ele tem uma curva e a partir do momento que ele tem essa curva, eu deixo de enxergar um pedaço. Normalmente, o espaço que sobra do canto do olho até o final do rosto é de meio olho, metade de um olho ou 2/3. Ele pode vir até aqui. Então depende da foto que vocês estão desenhando, tá? Então, eu não estou desenhando
a partir de uma foto. Eu preciso desenhar uma cabeça. Então tá, então eu vou lembrar que eu tenho que jogar ou meio ou no máximo 2/3. Evitem jogar o tamanho de um olho inteiro, porque senão fica estranho. Diminua isso aqui, ó. Tá? Se ele tem 5 olhos, o que eu vou fazer? Eu vou marcar o tamanho de um olho, vou deixar um espaço de um olho aqui no meio, mais um e metadinha aqui, ó. Metade aqui, metade aqui. Certo? Então, eu consegui distribuir, aqui no caso, no tamanho de 4 olhos, porque ficou meio aqui, que dá 1, 2, 3, 4. Sim? Difícil? Não, né? Tá, e o tamanho do nariz? O tamanho do nariz, exatamente o tamanho de um olho. Então, o cantinho do nariz, aquela curva do nariz, ela tem que bater nesse espaço, que corresponde ao tamanho de um olho. E o tamanho da boca? Eu vou pegar o centro do olho e vou descer, ó. E vou encontrar também o cantinho da boca, certo? Então, qual o tamanho da boca? Corresponde a metade de um olho até a outra metade. Nariz, desce nos 2 cantinhos dos olhos, então é o tamanho de um olho. Formato de rosto vai depender muito da imagem que vocês estão trabalhando também. Então, assim, observem como está aquela curva. Aqui na minha, desceu a linha reta e a curva ela começou a partir desses 2/3 aqui da parte de baixo. Orelha. A orelha ela é exatamente do tamanho do nariz até a sobrancelha. Na apostila de vocês tem essa imagem, só que ela está errada, porque a orelha está pequenininha. Que apostila? Tem apostila? Não sabia. Quem comprou a apostila? E quem Tem ainda essa quiser imagem. comprar, professora? Então, tem que ver a quantidade certinha para eu pedir mandar pra eu pedir pro cara fazer, entendeu? Pra eu pedir mandar fazer é ótimo. Foi E você no filmando, começo, né? né? Lembrei agora. E vai pra internet, Você viu? falou no Não começo. vai não. Eu processo. Ó, tá mostrando seu rosto. Mas tá mostrando a minha mão. Quanto era, professora? Quem Eu não disse que a lembro. mão é sua? Tipo, aí eu viro. Eu. Quanto era mesmo a apostila? Quanto era? 20 pilas. 20 morangos. Certo? Então, ó. A orelha, ela vai da sobrancelha até a ponta do nariz. Dizem que a nossa orelha, ela continua crescendo. Então, se vocês observarem um idoso, isso aqui pode ser... A minha, então, hoje, Fernando bolachana fundida. quando eu tiver Aquela velho, aquele a minha chinelo, orelha vai né? estar indo bem. Parece um chinelo, né? Tio, é uma vai. Ó, o que eu vou deixar vocês fazendo? Uma chinelona mesmo. Vocês vão pegar a folha de papel vegetal, colocar em cima da foto que vocês trouxeram, fazer toda essa marcação e desenhar esta foto no suporte A3, tá? Não precisa ser A3. Não precisa ser deste tamanho. Vai depender da circunferência que vocês vão trabalhar. Então, esse círculo ele pode ser um pouco maior no suporte A3. Eu vou deixar isso daqui preso ali no painel, se vocês precisarem. E aqui eu fiz mais ou menos um passo a passo também do que vocês deverão fazer, tá? Dúvidas? Cabelo. Vocês deverão fazer só a curva, porque o cabelo eu vou ensinar amanhã. Amanhã? Ou não? Quinta. Quinta-feira eu ensino o cabelo pra vocês. Fechou? Fechou? Beleza. Pra quinta, o que vocês deverão trazer? A foto, uma foto A4 pelo menos, de uma pessoa que vocês gostam muito.